Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre os cones, tá? Ainda dando aí continuidade ao estudo da geometria espacial, tá? O cone, gente, ele é um corpo redondo, tá? Ele é considerado junto com a esfera e junto com o cilindro, tá? São os corpos redondos. Então, é um cone, como vocês observam aqui, ó, são todos aqueles segmentos que partem de um vértice. Esse vértice ele não pertence ao meu plano alfa, certo? Então todos os segmentos que partem desse vértice e tocam a região circular, tá? No meu plano alfa, é o que eu considero como um cone, tá? Alguns exemplos de nosso dia a dia de cone, nós temos também como aqueles cones de sinalização, como a casquinha de sorvete, como o chapéu de aniversário. Todos esses são exemplos de cone, tá? Os elementos de um cone. Quais são os elementos? Observem que eu posso traçar um eixo passando pelo vértice e tocando o centro da minha circunferência aqui, ó, tá? O centro do meu círculo, né? Na minha região interna aqui, ó, dessa circunferência, certo, gente? Então isso eu considero como eixo. Geratriz, essa minha parte lateral aqui, que é esse segmento, né? Que possui uma das suas extremidades no vértice e a outra em um dos pontos aqui, ó, da base do meu cone, certo? Temos também a altura do meu cilindro, que é a distância entre o vértice até a base desse meu cone, certo? E aqui eu tenho o raio de uma circunferência, como vocês observam aí, e essa circunferência, essa região interna aqui, ó, como nós chamamos de círculo, é a base do meu cone, tá? Então esses são os elementos do meu cone. O cone, gente, ele é considerado um sólido de revolução, tá? Por que ele é considerado um sólido de revolução? Porque eu posso partir de um triângulo retângulo, tá? E rotacionar esse triângulo retângulo em torno do meu eixo, tá? A gente vai rotacionar em torno de um eixo e observem que nós vamos representar aqui, ó, uma região circular, né? É o círculo que eu tenho aqui como base do meu cone, tá? Aqui as minhas geratrizes, o meu raio, a minha origem, né? O meu centro. Então nesse caso eu vou ter um cone reto, certo? Reto porque o eixo forma com a minha base um ângulo reto, tá? Então se ele forma um ângulo reto, eu posso considerar como também cone reto, tá? Se eu quiser determinar a geratriz, tendo informações de altura e do raio, né, do meu cone, eu posso também utilizar com certeza o teorema de Pitágoras, né? Ele pode ser aplicado aqui nesse caso, certo, gente? Porque estou trabalhando com um triângulo retângulo. E por último aqui, nós temos as fórmulas de área de uma superfície de um cone reto, tá? Observe que eu tenho aqui o meu cone, e se a gente recortasse, né, ó, através da geratriz desse cone, a gente iria obter essa formação aqui, ó, tá? Esse desenho. Aqui seria toda a minha parte lateral do meu cone e aqui seria a base do meu cone, tá? Então, observe que eu tenho uma região angular aqui e aqui representa um comprimento, uma pequena parte de uma circunferência maior, como vocês observam aqui, tá, gente? Então, aqui eu tenho uma região circular, beleza? Aqui são as minhas geratrizes e esse é o comprimento da minha circunferência. Todo esse comprimento aqui, ó, gente, é o que acompanha esse aqui, ó. Esse
esse meu arco aqui, ó, esse meu arco ele acompanha todo o segmento da minha base, tá? Todo o comprimento do meu círculo, tá? Então é dado por 2πr, né? Estudamos isso em geometria plana, que o comprimento de uma circunferência é dado por 2π raio, tá? Outro caso aqui, nós temos as fórmulas, tá? Área da base, esse S indica a área, certo, gente? A área da base é igual a πr ao quadrado, porque eu estou tratando de um círculo, tá? A área de um círculo, πr ao quadrado, então não tem segredo, certo? Área lateral, a área lateral é dada por πrg, tá? πr vezes a minha geratriz, certo? E a área total é a soma da área lateral com a área da base, que simplificada, que isolando πr, ele vai utilizar um produto entre a soma do raio pela sua geratriz, tá? Então essa é a fórmula da área total. E por último nós temos o volume de um cone, certo? Como é dado o volume de um cone, gente? O cone ele é muito semelhante à pirâmide, certo? Onde o volume de uma pirâmide é sempre dado por 1/3 da área da base multiplicado pela altura. Então o cone não poderia ser diferente. O cone você vai multiplicar a área da base vezes a altura e dividir por 3, ou seja, 1/3 da área da base pela altura, certo, gente? Então calculamos através do mesmo conceito do volume de uma pirâmide. Não é a mesma fórmula, tá, gente? O volume de um cone não vai ser dado por a mesma fórmula, mas sim pelo mesmo procedimento, que é dado por área da base vezes a altura, porque a pirâmide não vai ter uma base circular, certo? Essa é a diferença. E por último, pessoal, do estudo da geometria espacial, nós temos o estudo da esfera, certo? Considerado também, como eu disse lá no início da aula, como um corpo redondo, certo? É um sólido de revolução? Sim, porque eu posso, rotacionar essa semicircunferência em torno de um eixo. Quando a gente rotaciona essa parte aqui, essa semicircunferência, nós vamos obter uma esfera por completo, tá? Onde aqui eu tenho, daqui até aqui eu tenho a metade do raio, daqui até aqui eu tenho a outra metade. Perdão, a metade do diâmetro, daqui até aqui eu tenho a metade do diâmetro, em que cada parte dessa vai valer o raio, certo? Seções da esfera. Se eu pegar um plano, né, e cortar a minha esfera em uma das suas seções aqui, observem que eu posso assim determinar, né, gente, o raio da minha da minha seção, ou seja, da minha circunferência que foi cortada aqui, foi cortada uma das partes, certo, da minha esfera, e observe que a gente obtém uma circunferência de um raio menor do que a minha circunferência, onde ele está localizado exatamente no centro da minha esfera, né? É onde a minha circunferência atinge um maior raio, certo? Então a distância do centro da esfera até a extremidade é o mesmo daqui até aqui, certo? Observem esse R maiúsculo. Isso é o raio da minha esfera, certo? E esse raio menor aqui, o R minúsculo, ele indica o raio da minha seção da esfera. É onde a minha circunferência, é onde a minha esfera ela foi cortada, certo? E aqui eu tenho a distância entre o centro da minha seção até o centro da minha esfera. Então, observe que eu novamente representei um triângulo retângulo, certo? Utilizando também aí a fórmula do Teorema de Pitágoras, certo, gente? Elementos de uma esfera. Quais são os elementos de uma esfera? Olha só, todas as esferas elas vão ter um eixo, tá? Até porque é um sólido de revolução,
tá? Esse ponto aqui, ó, e esses são os meus polos, tá? Como vocês já estudam em geografia, o globo terrestre, né? Vocês também veem essas partes, né? Aqui está a linha do Equador, que vocês também estudam lá em geografia. E aqui está o meu meridiano, tá? É como se fosse um eixo aqui, ó, vertical, e a do Equador na horizontal, não é isso? E aqui eu tenho a minha seção, né, da esfera, que no caso é chamado de paralelo. Por quê? Porque ela é paralelo à linha do Equador. Essa linha aqui, ó, é chamada de paralela por conta que ela é paralela à linha do Equador, certo, gente? Então esses são os elementos de uma esfera. Para determinar o volume de uma esfera, para determinar o volume de uma bola de futebol, quanto é que ela cabe aí de volume, quanto é que ela suporta, certo? É dada por πr elevado ao cubo dividido por 3, certo? Essa é uma fórmula em que também é muito cobrada em questão de Enem, certo? O Enem costuma muito cobrar essa fórmula do volume da esfera, certo, pessoal? Então, tenham aí um pouquinho de atenção dessa fórmula, tá? Área da superfície esférica, toda parte da sua superfície, né? Toda parte externa da esfera é dada por πr ao 4πr ao quadrado, né? πr ao quadrado é dada através da área de um círculo. Então, bastando apenas você multiplicar por 4, aí você vai estar determinando a área de uma superfície esférica, certo? E outra coisa muito importante também, tá? É o estudo das partes da esfera. A esfera ela vai possuir fuso esférico e uma cunha esférica, certo? O que é um fuso esférico? Vamos lá. Um fuso esférico, gente, é uma parte da superfície esférica que ela é limitada por dois planos que contêm um mesmo diâmetro, tá? Olha só, aqui eu tenho um plano que corta a minha esfera, aqui eu tenho um outro plano que corta a minha esfera. E observem que formam um ângulo entre si, certo? Elas vêm e tocam até aqui, ó, o centro, né, da minha esfera, os dois planos, e eles formam como se fosse um recorte aqui, ó. É como se fosse aquela laranja que a gente consegue retirar os bags, né? Cada bagzinho daquele representa um fuso esférico, tá? Então, como determinar a área do meu fuso? Basta utilizar uma regra de 3. Os 360 graus, ou seja, a circunferência, né, por inteiro, ela possui 360 graus. Sua fórmula de área, né, como nós vimos anteriormente, é dada por πr elevado ao quadrado, certo? Então, determino o meu ângulo, a questão vai me dar o ângulo formado aqui, ó, e assim eu posso determinar a área esférica, certo? Caso eu queira determinar o volume, né, desse fuso esférico, ele já vai ser chamado de cunha esférica, certo? E o volume é dado também pela regra de 3, certo? Então, 360 graus corresponde a 4πr elevado ao cubo dividido por 3, tá? Isso é dado através do volume. Entendeu, gente? Então, novamente, regra de 3. Aqui você tem o ângulo formado e assim você pode determinar o volume desse cunho, certo? Dessa cunha. Ou seja, quanto é que tem de volume cada bagzinho de uma laranja, né? Você também vai estar determinando aí através da fórmula da regrinha de 3, né? Da cunha esférica. Certo, pessoal? Então, o que é que eu quero que vocês façam na segunda aula, na próxima aula, né? Na quarta, quer dizer. Eu quero que vocês resolvam aí, tentem resolver as questões de número 1 e 2 do módulo 79
e a questão de número 1 do módulo 80. Então, do módulo 79 vocês fazem a primeira e a segunda, e do módulo 80 vocês fazem apenas a primeira questão, certo? Vamos estar resolvendo isso logo mais. Então, até mais e nos vemos em breve.